Por que Deus parece ficar em silêncio nos momentos que a gente mais precisa dele? Aquele momento que eu entrego verdadeiramente com fé um pedido a Deus, ou pedindo a Ele algum sinal para que eu saiba que eu estou no caminho certo, ou realmente algum problema que eu estou passando, e parece que nessa hora é onde Deus mais se silencia. Vamos falar um pouco disso, entender um pouco essa questão e para que você compreenda o porquê que isso acontece e como devemos agir nessa situação. Sejam bem-vindos a este canal, Fábio Kubica, Fé Católica. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Não esqueça de compartilhar, de dar aquele like, aquele joinha, apenas para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e mais pessoas possam vir aqui beber dessa fonte, tá bom? Isso é uma ajuda que eu peço a vocês que nos acompanham aqui. Então vamos lá, vamos compreender um pouco essa questão, né? Por que Jesus às vezes se silencia, ou quando a gente direciona Jesus, sempre lembrando que nós estamos falando da Trindade Santa, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo ali. A gente pode pedir a Deus, a Jesus, a Deus Pai, a gente pode até fazer um vídeo explicando um pouco essa questão, mas para nós católicos é um único Deus em 3 pessoas. Bom, às vezes a gente está de joelhos, rezando, participando da missa, grupos de oração, adoração no sacrário, enfim. E o tempo passa e aquele silêncio que parece uma eternidade de Deus. Ele não nos dá uma resposta, não me faz sentir que realmente a minha oração está chegando a Ele, e até nesse momento a minha fé acaba se enfraquecendo. Vamos dividir esse entendimento, que nós vamos chamar de mistério, em 3 partes, para a gente compreender bem o porquê que isso acontece. A primeira parte desse silêncio a gente vai chamar de silêncio pedagógico. Por quê? Deus faz isso conosco como um amadurecimento da alma. Vamos entender um pouco melhor. Deus muitas vezes na nossa vida se cala para que paremos de buscar os consolos de Deus e passemos a buscar Deus dos consolos. Ficou confuso? Agora abrimos 2 janelas que parecem dizer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando eu falo de consolos de Deus, que normalmente é o que a gente busca, a gente quer um consolo, igual o consolo de mãe, de pai, às vezes de filho, de marido, de mulher, de namorada, enfim, eu quero um consolo. Mas Deus dos consolos é diferente. Para a gente entender um pouco melhor o que seria o consolo de Deus. No início da nossa caminhada de fé, quando a gente é um recém-convertido, quando a gente chega se maravilhando com tudo aquilo que está acontecendo, é muito natural a gente ter um entusiasmo muito grande. O rezar se torna gostoso, é tudo novidade. Nós sentimos paz, choramos na adoração, choramos facilmente. Sentimos arrepios na missa, assim parece que Deus responde tudo na sua hora. Já refletiu sobre isso? É muito comum acontecer isso. Esses sentimentos bons nesse primeiro contato são os consolos de Deus, ou vamos dizer assim, mimos espirituais que Ele nos dá, e são ótimos. Mas há um perigo nesse entendimento, e há um perigo no exagero quando a gente trata isso como uma única forma de resposta de Deus. A nossa carne se apega a um bem-estar ou ao sentimento de êxtase que a oração traz. E a gente não está de fato buscando a Deus, a gente está buscando esse sentimento. Sem perceber, começamos a rezar não porque amamos a Jesus, amamos a Deus, amamos ao Senhor, mas porque gostamos da sensação de paz que Ele nos dá. Vira uma troca meio que egoísta. Então a gente precisa compreender esse entendimento pontual. Isso é buscar os consolos de Deus. Eu quero sempre estar bebendo dessa coisa gostosa, estar em paz. Mas
Deus não quer isso, não que Ele não nos dê isso, como eu acabei de dizer, como um mimo, mas Deus quer que a gente busque o Deus dos consolos. E o que seria isso? É amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá. Profundo e verdadeiro. Eu tenho que amar a Deus pelo que Ele é, por ser Deus, e não pelo que Ele me dá. Quando Deus decide silenciar e retira esses sentimentos bons, essa coisa que a gente sente, esses arrepios, a sensação que eu tenho é que a oração fica seca, fica vazia. A gente reza e não sente nada. E é aí que a nossa paciência e fidelidade são testadas, compreende? Porque eu deixo de sentir para verdadeiramente direcionar para aquilo que importa, que é Deus. Amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá. Muitas vezes a gente é egoísta até com as pessoas. A gente quer se aproximar de pessoas que nos dão algo em troca. Mas a gente tem que estar perto das pessoas, não pelo que ela tem para me trazer, para me oferecer, mas pelo que ela é. Porque ela vai ser uma boa companhia, vai me levar para a edificação, vai me levar a crescer, seja ela familiar, profissionalmente, enfim. Então, esse entendimento do primeiro mistério, a gente vai dividir em 3, né, que é o silêncio pedagógico, é isso. É a gente buscar o Deus dos consolos e não os consolos de Deus. É mais ou menos quando a mãe solta a mão do filho por alguns segundos com o pequeno, para que ele aprenda a dar os primeiros passos, né? Deus silencia para que nossa fé deixe de ser infantil, compreende? Porque isso, de certa forma, é uma infantilidade espiritual nossa, da gente sempre querer algo em troca. Vamos para o segundo mistério do entendimento desse silêncio. O segundo mistério é a paciência como maestria e autodomínio. Autodomínio é quando eu me domino, não domino o outro. Um autodomínio. Domínio. É a conexão, dentro da doutrina, é a conexão do silêncio à virtude da paciência, compreende? Eu estou conectando esse silêncio a uma virtude da paciência. Mas o que de fato significa essa palavrinha virtude? Ter uma virtude significa ter uma disposição habitual firme e permanente para praticar o bem. Olha, por isso que é virtude. Significa uma disposição habitual firme e permanente para o bem. Então, conectar o silêncio à virtude da paciência. Essa paciência para o bem, e não para a ansiedade. Né? Eu vou ter paciência, já começa a ficar ansioso, né? Não. Confiar pelo que Ele é. A paciência não é apenas aguentar o tempo passar, mas manter o domínio de si. E a fidelidade mesmo quando não há evidências visíveis de que algo está mudando. Você percebe que aí nós estamos falando de um amadurecimento espiritual? São Tomás de Aquino ensina que paciência nos impede de sermos despedaçados pela tristeza. No silêncio de Deus, a paciência guarda a nossa alma. Porque Deus nos ama, mesmo que Ele não esteja dando sinal, Ele está cuidando de nós, compreende? E vamos para o terceiro entendimento desse silêncio, que é o exemplo máximo, que é o silêncio do Calvário. Olha, Jesus sempre é o nosso exemplo. Quando você olhar para a cruz, olhando para a cruz, lá no Calvário, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus clamou para o Pai. E o Pai permaneceu como? Em silêncio. Mas esse silêncio é porque Ele não ama o Filho amado dele? Aí você fala, se Ele não ama o Filho amado, como Ele vai nos amar? Não. A chave teológica para o entendimento desse silêncio do Pai é que o silêncio do Pai na Sexta-feira Santa não era abandono, era o espaço necessário para que a ressurreição acontecesse no domingo. O maior silêncio da história
gerou a nossa salvação. Porque a nossa salvação veio através da morte de Cristo, veio da ressurreição. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Então, se o pai amolecesse ao pedido do filho, não se cumpriria a promessa da salvação. E é isso que muitas vezes acontece na sua vida e acontece na minha vida. O silêncio de Deus é uma promessa para a sua vida. Então não culpe Deus, não deixe que a sua fé se abale com o silêncio de Deus, porque é uma promessa que Ele tem na sua vida. E é a famosa frase: eu quero entender o tempo de Deus e a forma que Deus age, mas para isso eu tenho que permanecer firme com o meu olhar nele, para Ele, e não pelo que Ele me oferece. Então o que eu faço para poder passar por esse deserto do silêncio de Deus? Em vez de se agitar e multiplicar palavras, não é? Achar que eu não estou fazendo o suficiente, devemos silenciar juntos, entrar num recolhimento, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, rezar mais, participar da missa, fazer uma boa confissão e simplesmente descansar na presença dele. Descanse em Deus e peça a Ele o discernimento e o fortalecimento da fé. Se fez sentido para você essa mensagem, escreva aqui nos comentários: Senhor, fortaleça a minha fé, e compartilhe para que as pessoas também saibam o porquê que Deus se silencia. Mais pessoas podem estar precisando entender esse silêncio de Deus. Seja você também um braço para poder divulgar as coisas de Deus e acalmar o coração daqueles que mais precisam. Deus abençoe grandemente e obrigado por acompanhar os nossos vídeos.